Fala, torcedor, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre o anúncio de Luiz Felipe Scolari. E finalmente o Grêmio anunciou o retorno do Filipão ao clube. Tem detalhes para a gente falar e como foi feito esse anúncio nesta sexta-feira. Vamos falar sobre um problema que o Mano Menezes teve, mais um desde que chegou ao Grêmio, também nesta sexta-feira, que prejudicou os trabalhos para a preparação do próximo jogo contra o Vitória, lá em Salvador, no estádio Barradão. E detalhezinho, Gemerson, de novo. Deixa eu contar para vocês tudo isso. Dá aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações e fazer parte junto comigo aqui. Me ajuda a crescer cada vez mais. Comenta e compartilha o link com amigos para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. Eu conto com o apoio de todos vocês para a gente continuar trazendo informações todos os dias. Gurizada, vamos lá então, porque todo mundo já está falando do anúncio do Filipão, a gente já trouxe aqui no canal no início da semana, mas o Grêmio finalmente anuncia Filipão como coordenador técnico. Ídolo gremista assume o cargo do clube pela primeira vez. Então, olha só, o Grêmio traz uma nota da seguinte forma: o bom filho a casa torna. O Grêmio Futebol Porto Alegrense anuncia Luiz Felipe Scolari como novo coordenador técnico do Imortal. Multicampeão nos anos 90 como treinador, gremista e com experiência na função adquirida mais recentemente no Atlético Paranaense, com o título invicto estadual em 2023, Filipão assume o cargo pela primeira vez no clube. Identificado com o Grêmio como treinador, Filipão comandou os títulos do bicampeonato da Copa do Brasil em 94, Campeonato da Libertadores em 95, bicampeonato brasileiro em 96, além de conquistar a Recopa Sul-Americana no mesmo ano, também um papel importante na reconstrução da equipe em 2015, que no ano seguinte conquistou o pentacampeonato da Copa do Brasil. Sua última passagem na Casa Mata foi em 2021. O Grêmio deixa claro nessa frase aqui da reconstrução do time em 2015, porque ele lançou vários jogadores. Vários jogadores passaram por ele antes de se tornarem ídolos daquele time campeão de Libertadores em 2017. A sua carreira como treinador comandou a seleção brasileira na conquista do pentacampeonato do mundo em 2002 e voltou à seleção para a Copa em 2014. Entre 2003 e 2008, esteve no comando de Portugal, da seleção portuguesa, e teve passagens por times estrangeiros, como o Chelsea na Inglaterra, o Guangzhou Evergrande da China, entre outros. E teve também lá na Mongólia também, onde ele foi campeão. O Grêmio não cita aqui. Olha só. Então, Filipão assume, deve ser apresentado já nos próximos dias, já foi determinado nessa sexta-feira que encerraria, o Grêmio seria anunciado porque estava esperando todo o time, a delegação voltar da Argentina. Dito isso, um dos problemas que ocorreu exatamente para o Mano Menezes, que estava programado de fazer um treinamento nessa sexta-feira às 4h30 da tarde, o voo de retorno da Argentina, que era para chegar em Porto Alegre às 4 horas da manhã, não aconteceu porque o Grêmio teve que retornar para a Argentina, porque o aeroporto Salgado Filho estava fechado por uma alta neblina. Então o Grêmio acabou retornando às 10 horas e 7 minutos, pousou no aeroporto Salgado Filho. Com isso, o Mano Menezes, junto com a comissão, decidiram dar folga para os jogadores. Disseram para eles que o CT está liberado para quem quiser fazer treinamentos, soltar as pernas, ir para lá para poder descontrair, ou se quiser ficar em casa, tirar um dia de descanso, mas no sábado nós vamos fazer o trabalho para determinar o time que vai enfrentar o Vitória no Barradão. E esse é o grande problema. O Grêmio, por mais que o Mano Menezes, eu disse no meu Instagram e disse aqui no canal também, tenha defendido o Gemerson nas falhas que ele teve, ele disse que só teve uma, mas o Grêmio quase perde o jogo por uma outra falha do Gemerson. O Grêmio tem dificuldade para montar o elenco para jogar contra o Vitória. Tem o Gemerson, que não está em boa fase, vai ter que jogar. O Kahneman vai ser poupado e vai entrar Wagner Leonardo. O João Pedro saiu cansado, um desgaste. O Grêmio vai ter o retorno do Marlon na lateral esquerda, certamente, mas o Dodi, que veio ganhando essa oportunidade como titular, não deve começar a partida. Então deve ser poupado nesse sentido. Existe uma possibilidade, então, do Natan Pescador entrar naquele caminho, caso o Mano Menezes ache interessante, ou até mesmo ele colocar o Cuejar junto com o Vila Sante
nesse meio campo ali para fazer o Vila Sante, fazer a segunda função que o Doge estava fazendo, né? E aí o time se manteria a partir de então desse meio. O Franco Cristaldo deve ganhar a oportunidade no meio como titular, e os extremas, quem sabe ele possa mudar ou vai manter aquela mesma linha num 4-4-2, né? E aí fica o Kike Oliveira e o Bright White no ataque. Talvez seja essa a linha que o Mano Menezes deve pensar para o time contra o Vitória, que vai ser um jogo lá em Salvador, no Barradão, às 18h30. E o detalhe importante é Felipe de Lima, auxiliado por Guilherme Camilo e Felipe Alan de Oliveira, o trio mineiro, vai apitar, e o Rafael Trace é o árbitro do VAR de Santa Catarina. É por aí. Edenilson também sentiu dores, né? Saiu lesionado. Agora, se o Wagner Leonardo vai ter condições de jogar a partida inteira, talvez, se não conseguir, Vieri deve ser o titular, e aí o Wagner Leonardo ficaria no banco de reservas para entrar no segundo tempo. Gustavo Martins lesionado, 2 meses fora, Rodrigo Eli fora. Lembrando, o Grêmio vendeu o Felipe, o Nathan Felipe, né, perde um zagueiro, e aí vai ter que puxar alguém do Sub-20. Aí nós temos aí alguns jogadores da base que podem colocar, o João Lima, pode colocar o próprio Nathan, que vem fazendo um bom campeonato desde o ano passado, ele entrou muito bem no Sub-20 do Grêmio e vem se destacando, mas também não é um jogador que possa resolver, mas vai compor o grupo para o restante, pelo menos para essa partida. Não sei se não surge alguém diferente. Os outros, o Atos está lesionado, o Luiz Eduardo está lesionado, o Grêmio tem uma dificuldade tremenda com os zagueiros neste momento. É aquela história, tu tem 5, lesiona, não tem 5, tu tem 4, quando tu tem 4 tem 3, e aí começa a faltar. Isso me lembra o planejamento feito em 2019, quando o Grêmio toma aquele 5-0 do Flamengo. Uma crítica aqui, tá? Exatamente porque não deixou para depois, para ver um zagueiro, porque podia contar com eles e tal, era um lateral, aí faltou zagueiro e faltou lateral, e eu lembro que o Paulo Miranda jogou de lateral direito, e o Grêmio tomou 5 do Flamengo por improvisar alguns jogadores que não faziam funções naquele time que jogou contra o Flamengo, e foi um escândalo lá, enfim, uma vergonha o que aconteceu naquele período. E agora as coisas podem estar se repetindo. Ou o Grêmio descobre zagueiros no elenco, ou se não, vai acabar tendo que passar uma certa dificuldade de novo. E lembrando, né, o Vitória é um time mediano, mas tem um ótimo treinador. Não sei o que o Mano pode fazer. Talvez o Vila Sante se propõe a jogar de zagueiro, e aí sim, tu tem um zagueiro pela direita, junto com um zagueiro pela esquerda, e possa ajeitar o time do Grêmio, e aí ajustar aí para algumas coisas se encaixarem. Mano vai ter que improvisar contra o Vitória. O que vocês acharam? Dá o like, se inscreve, ativa as notificações. Estou empolgado. Filipão, 2 ídolos do clube, vão ajustar essa casa e fazer o troço acontecer. Daqui a pouco a gente volta.